se transformou, olha, ele veio da época que comia quibe, lá no Festival de Música do Amapá, ou então aquela farofa de conserva com Fanta. Agora o homem é autoridade eclesiástica e articulação política, o homem agora fala grosso. Boa tarde, tudo bem? Já esteve sentado aqui no programa Gazeta Entrevista, foi um dos jornalistas mais influentes, hoje mudou, hoje está em outro varadouro, não é isso, Antônio Klemer? Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria muito grande ver você, rever os amigos, estar novamente aqui, não é? Eu sou um ex-jornalista. Existe isso? Eu não sei se existe, não. Ex-jornalista é igual ex-prostituta, alguma coisa? É quase a mesma coisa, né? Está disposto ainda a trabalhar, dependendo da motivação. Né? Tudo depende da motivação. Você está motivado hoje? Muito motivado. Toda vez que alguém fala comigo a respeito de números, de estatísticas desse jeito, eu me lembro que aqui teve já quem comemorou que aqui era o estado que mais prendia gente, o estado que mais tinha Bolsa Família. Agora o pessoal está esquecendo os outros dados, né? Porque assim, além de eu discordar de algumas coisas que você disse aí no início, esse negócio da liberdade de expressão, ela parece uma coisa, mas por trás ela vai se apertando. Daqui talvez para o processo eleitoral, a gente vai ter mais coisas para falar a respeito disso, porque tem muitas formas de se censurar, né? Uma delas é adquirindo o passaporte moral dos veículos e tal. Sem dúvida. Isso se dá de uma forma muito sutil. Mas, por exemplo, um dado como o da educação aí, isso aí é terrível, né? Pois é, 32. E é terrível também o das crianças com a gravidez precoce. Tem outros dados aí que ajudam a gente a ler um pouco mais, ou deveríamos. Pois é, esse dado que foi veiculado pelo Valor Econômico diz respeito, claro, o que o IBGE entende como jovem é de 15 a 29 anos. Então, nesse universo de população, no Acre, quantos não estudam e quantos não estudam e nem trabalham? Pois é, e então, muitos desses meninos não têm a menor perspectiva, né? Porque mas é um estado que não está abrindo perspectiva nenhuma. Né? Então, para alguns, né? Para alguns, sim, sem dúvida. A grande maioria absoluta, que não tem parentes importantes vindos do interior, esses aí não têm expectativa nenhuma. E talvez estejam entrando numa estatística dos sem esperança. Né? E é sobre isso que eu acho que a gente não deixa nunca de ser jornalista, porque mais cedo ou mais tarde começa a cair diante de nós, aos nossos olhos, a necessidade de a gente se indignar com esse estado de coisa e não aceitar o mundo como ele é. A palavra é inconformidade com este mundo. Ô Klemer, eu queria que, eu não sei se isso vai, espero que não atinja a sua vaidade, mas eu queria que você se apresentasse, porque as pessoas, muita gente te conhece como aquele Antônio Klemer que transitou ali. O Antônio Klemer que participou dos programas nacionais de humor e tudo. Só que agora você está numa outra pegada, está numa outra linha. Eu queria que você se reapresentasse. Você poderia fazer isso, por gentileza? Poxa, eu faço constrangido, porque eu gostaria de ser reconhecido, né, pelo que eu sou hoje e que, infelizmente, não posso ainda, porque tem outros muito melhores do que eu nesse segmento. Né? Hoje eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Levei um tempo muito grande para me dedicar ao meu ministério, ao meu chamado, que eu sabia que eu tinha, né? Eu não queria assumir a responsabilidade da renúncia à vida que eu levava. Eu fui conhecido como um homem do carnaval, um boêmio, cantor das noites, dos botequins de Rio Branco. E então essa juventude de que nós estávamos falando aí, por exemplo, pessoas que têm 30 anos, elas realmente não me conhecem, porque eu me converti já tem uns 20 anos e decidi assumir o meu ministério, sendo pastor assistente de uma igreja chamada Assembleia de Deus Betel durante 10 anos, e depois fiquei fugindo, passeando de Jonas Tu, que é aquele profeta da Bíblia que, quando Deus manda ele pregar em Nínive, ele não quer ir, aí entra, foge, né, e vai passear de baleia. Eu passei de baleia há muito tempo. Mas hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus, cuido lá, inclusive, do Ministério de Comunicação. É um ministério bastante estimulante, né? Que tem um programa também? Eu faço de tudo. Eu sou, acho que, um dos poucos pastores novos que faz programa. De televisão e de internet. Não, claro, eu não sei nem mexer com computador. Então, assim, eu faço esse trabalho. Eu não sou tão conhecido, acho, como pastor, não. E agora vejo que há uma necessidade muito grande, porque Deus faz todas as coisas. Então, Deus não faz nada sem planejamento. Tudo na Bíblia, tudo em Deus tem altura, largura, profundidade. Até Deus planeja, né? Só a gente que não. O homem é que quer improvisar, mas Deus não permite, né? Então, se Deus tinha um plano para mim, e eu fico imaginando que tem um plano de Deus muito maior, no qual eu sou apenas uma formiguinha.
E hoje eu tenho o privilégio de estar sendo liderado, por exemplo, com uma pessoa que é vanguarda, vamos dizer assim, do movimento pentecostal, do movimento evangélico, né, dessas igrejas, que é o pastor Luiz Gonzaga, um homem que tem 40 e poucos anos de ministério, com 29, cuidando só dessa igreja aí. Ô Clemente, deixa eu dizer, eu vou aqui dar o meu, como diz o Matuto, meu testemunho, né? Deu seu pitaco. Vou dar o meu pitaco. Semana passada eu vi, como tantos de nós vimos, uma imagem do pastor Luiz Gonzaga anunciando com a imagem da senadora Maílza Gomes ao fundo. Sim. E ele anunciando, ele é uma liderança, né? Anunciando o apoio. Aquela imagem já dizia tudo, não precisava falar mais nada. Não. E me parece uma postura mais honesta. Eu acho que sim. De tornar franco o embate. Não tem por que não, porque se os evangélicos estão agora, mas antes houve outras igrejas que, por exemplo, a Reforma Protestante deu visibilidade ao movimento chamado de protestante, né, o protestantismo. Mas sempre houve igreja, e a igreja sempre foi envolvida com política desde os tempos de Jesus. Por exemplo, quando você vê lá Jesus Cristo sendo crucificado, sendo levado à presença do Sinédrio, sendo exposto ali à ignomínia e tal, para salvar o homem da morte, do mundo e do mal. O Senhor Jesus estava no meio de um ambiente político, né, tentando desfazer as edificações morais da época e a religiosidade de então. Depois você vê na igreja, para a gente não ir tão longe assim na história, mas você vê o que foi feito com os cristãos, né, aí já chamados cristãos, quando das cruzadas, né? As pessoas foram perseguidas. Depois você vê aí as histórias, né, da igreja do Senhor envolvida com o nazismo, com várias coisas. E a gente vê hoje. Hoje tem um crescimento muito grande, cerca de, por exemplo, na política, você vê, até 2018, você tinha 42 deputados federais na Câmara dos Deputados que se declaravam pessoas com opção por religião evangélica, vamos dizer assim, que nós não chamamos de religião. Hoje são 82, né, e na última estatística do IBGE. Que a grande imprensa trata como a bancada da Bíblia. Pois é, agora, é um povo que come, estuda, bebe, veste, é uma força econômica. Hoje você vê evangélicos em todas as áreas do mundo, em todas as áreas de atuação, na economia, é pujante o mundo evangélico. Qual a razão que nós teríamos hoje para dizer assim, não vamos fazer política? Com certeza. Eu vou pegar esse mote. Vou pegar esse mote. Vamos fazer não, precisamos fazer mais do que fazemos, porque ainda não estamos nem fazendo. Qualificada, né? De preferência. Eu vou lembrar que está sendo gestado, já não é de agora, um movimento entre vocês de uma comunidade cristã. Eu queria saber que movimento é esse, como é que você pode nominar esse movimento? Eu algumas outras pessoas da fé evangélica e também pessoas que não são, porque tem parlamentares nisso, há um grande contingente de pessoas descontentes com o status que nós estamos vivendo, com o establishment, esse sistema que está aqui no Acre, no Brasil e no mundo. No Acre especialmente porque tem um conjunto imenso da população que, por exemplo, na última eleição deu 53% para o candidato que ganhou. Governador Gladson. Isso. E que não se vê representada por esse governo. E hoje nem as pesquisas mostram que ele teria a mesma quantidade dos votos válidos. Essas pessoas estão sem governo. O Estado inteiro está, de verdade, sem governo. Existe um grupo muito pequeno de pessoas que durante esse processo, eu acho, da campanha eleitoral, vão ser expostas porque são as pessoas que estariam tirando proveito dessa situação, porque só elas estão sendo representadas. São empresários, muitos não são daqui, e a gente está vendo uma grande evasão da riqueza, enquanto os acreanos estão aí cheirando a vara do Batista, tentando aprender, os que não sabem ainda, para que lado roda a chave de uma lata de conserva, para de vez em quando dar comida para os filhos. O resto ficando rico. Vocês não se consideram uma terceira via? Existe essa possibilidade, essa expressão? Eu não creio que existe uma terceira via, porque sempre houve no Acre 3 espaços físicos na política. Os que estavam no governo, os que eram contra e ganhavam sempre os parlamentos, porque, por exemplo, durante a chamada Revolução de 64 até a primeira eleição, 85, sempre o PTB, MDB, ou seja o nome que você queira dar, sempre ganhou as eleições democráticas, da representação.
O período em que não havia governo sempre foi indicado pelo pessoal do governo federal, sempre indicado pelo regime. Então os governantes eram assim. Quando isso se quebra, o MDB ganha o governo. E outra coisa, a oposição no Acre sempre ganhou a eleição se valendo do terceiro espaço. Tem um espaço que é chamado à esquerda, um à direita e um ao centro. Qual o maior deles? Sempre foi o centro. Então ninguém à esquerda nem à direita ganha se não capitalizar esse eleitorado. Esse eleitorado ele tende a se mover, como todo mundo, pelos interesses econômicos, empregar os filhos, por exemplo, um Estado... Agenda de valores. Agenda de valores, né? Agora, está chegando a um ponto em que a igreja, por exemplo, do Senhor está se sentindo até perseguida. E há isso mesmo. A igreja está se sentindo perseguida. Muito perseguida. Por exemplo, desde que o primeiro decreto presidencial ecoou pelos estados, você viu pastores sendo expostos, igrejas sendo expostas. Agora mesmo, houve na semana passada, uma igreja foi invadida. Então, determinadas pautas não representam o contingente evangélico. Para a gente voltar agora para aquela história do espaço físico. Eu, por exemplo, eu não falo pela Assembleia de Deus nem pelo pastor Luiz Gonzaga. O pastor Luiz Gonzaga e a Assembleia de Deus, muito honesta e transparentemente, como deve ser, decidiram apoiar uma membro da igreja que está no Senado, não é candidata ao Senado, que eu tenho até dito para a irmã Maísa, você não pode se permitir ser chamada de candidata, você é a senadora. Os outros é que estão tentando tirar você, inclusive estão caçando seu mandato. É verdade. A igreja tem direito de optar por ela, optar por qualquer outro. Todos estão indo lá conversar com o pastor Luiz. Mas como ela é membro da igreja, a igreja apoia. O que eu quero dizer? Que isso é com ela, que é a senadora. Não quer dizer necessariamente que qualquer liderança hoje vai dizer que só por ser liderança vai encaminhar os chamados liderados para votar em quem quer que seja. O que está fazendo com que as pessoas percebam a necessidade de participar da política é essa empáfia desse sistema que acha que representa todos, quando na verdade está enganando a grande maioria. Um governo fraco, incompetente e, até que se prove o contrário, desonesto. Eu vou pedir a sua paciência, que nós vamos fazer um intervalo. Você sabe que eu não tenho paciência, mas para você eu arranjo. eu vou querer voltar nesse ponto que você coloca aí, de uma igreja invadida, porque a igreja invadida demonstra uma evidente falta de diálogo. Eu quero saber como é que está essa questão do diálogo entre a comunidade protestante e o governo do Estado. Lembrando aqui que é o seguinte, o Antônio Klemer é um nobre, gosto das receitas dele como chefe de cozinha, pastor Sérgio Sá. Olha aqui, não sei se isso aqui é uma... Também faz um peixe maravilhoso, ele com a pastora Vanusa, lá da igreja quadrangular do Areal. Tem gente que não sabe nem para que lado vira uma chave de conserva, Antônio Klemer, diz aqui o Sérgio Sá. Nós vamos voltar logo após o intervalo, continuando a conversa aqui com Antônio Klemer, no Gazeta Entrevista.